A paz do Senhor, bom dia, um ótimo domingo para você em nome de Jesus. Que o nosso Deus, que é maravilhoso, poderoso, grandioso, abençoe a sua vida de uma maneira muito especial. Que hoje haja paz aí na sua casa, que hoje você tenha muita saúde, que nesse dia você louve ao Senhor, adore ao Senhor como se fosse a última vez aqui na terra. Que seja um domingo muito especial, de muita salvação, de muita bênção na sua vida. Quero te convidar a ler a Bíblia. Estamos lendo a Bíblia toda mais uma vez ao longo desse ano, né? Ao final do ano teremos lido a Bíblia toda e vai ser uma bênção. E hoje nós vamos ler mais alguns capítulos do livro de Deuteronômio. E eu peço agora que o Espírito Santo toque você. Senhor, abençoe esta pessoa, Senhor, que vai ler a Bíblia agora. Que ela seja tocada pela Tua Palavra. Se ela não for inscrita aqui no canal ainda, que ela se inscreva para que seja abençoada todos os dias e também abençoe pessoas que estão próximas a ela através desse conteúdo maravilhoso que o Senhor tem dado a nós. Nos dê um domingo muito especial. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos à nossa leitura? Deuteronômio capítulo 15. Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Este é o modo como isto será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho, vocês podem exigir o pagamento da dívida. Mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês devem dar por quitado, para que não haja pobre no meio de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra que lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela. Se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor, o seu Deus, cumprindo todos esses mandamentos que hoje lhes ordeno, assim será. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará, conforme prometeu. Assim, vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimos, e dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo que tiver necessidade. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam: está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com o seu compatriota pobre, e vocês não lhe deem nada, e ele clame ao Senhor contra vocês, e vocês sejam culpados de pecado. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa. Porque, por isso, o Senhor, o seu Deus, os abençoará em todas as suas obras e em tudo que vocês empreenderem. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu ordeno a vocês que, livremente, abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a vocês como escravo, ele trabalhará para vocês durante 6 anos, mas no 7º ano você dará a liberdade. E, quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente, você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar, daquilo com que o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará,
Lembrem-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor, o seu Deus, o resgatou. Por isso, hoje estou dando esta ordem a você. Se, porém, o escravo disser: não quero me afastar de você, porque amo você e a sua casa, e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre, porque 6 anos ele o serviu por metade do salário de um trabalhador diarista. Assim, o Senhor, o seu Deus, abençoará você em tudo o que fizer. Do seu gado e das suas ovelhas, consagrem ao Senhor, o seu Deus, todo primogênito macho. Com os primogênitos do gado, vocês não devem trabalhar, nem devem tosquear os primogênitos das suas ovelhas. De ano em ano, vocês e as suas casas devem comer esses animais diante do Senhor, no lugar que o Senhor escolher. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrifiquem ao Senhor, o seu Deus. Vocês devem comer a carne desses animais na cidade que moram. Tanto as pessoas impuras como as puras poderão comer desta carne, como se come a carne da gazela ou do veado. Tão somente não comam o sangue. Este vocês devem derramar sobre a terra, como se fosse água. Deuteronômio capítulo 16. As 3 festas. A Páscoa. Guardem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor, seu Deus, os tirou do Egito de noite. Sacrifiquem como oferta de Páscoa ao Senhor, seu Deus, um animal do rebanho ou do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Na Páscoa, vocês não devem comer pão fermentado. Durante 7 dias, comam pães sem fermento, o pão da aflição, porque às pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida de vocês se lembrem do dia em que saíram da terra do Egito. Durante os 7 dias, nenhum fermento deve ser encontrado com vocês, em todo o seu território. Também a carne do animal que vocês sacrificarem à noite, no primeiro dia, nada deve ficar até a manhã seguinte. Vocês não podem sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, a não ser no lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Ali vocês devem oferecer o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na hora em que saíram do Egito. Cozinhem e comam a carne no lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher, na manhã do dia seguinte. Vocês podem voltar para as suas tendas. Durante 6 dias, comam pães sem fermento, e no 7º dia haverá reunião solene ao Senhor, o seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. A festa das semanas. Contem 7 semanas, quando começarem a fazer a colheita. Iniciem a contagem das 7 semanas. Celebrem a festa das semanas ao Senhor, seu Deus, com ofertas voluntárias trazidas por vocês, segundo o Senhor, o seu Deus, os tiver abençoado. Alegrem-se diante do Senhor, o seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas que moram nas suas cidades, nas cidades de vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que estão no meio de vocês, no lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher para ali habitar o seu nome. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Guardem e cumpram esses estatutos. As festas dos tabernáculos, ou a festa dos tabernáculos, versículo 13.
A festa dos tabernáculos deve ser celebrada durante 7 dias depois que tiverem recolhido o produto da eira e do lagar. Alegrem-se nesta festa. Vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que moram na cidade de vocês. Durante 7 dias vocês celebrarão a festa do Senhor, o seu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará em todas as suas colheitas e em tudo o que vocês fizerem. E por isso vocês certamente poderão se alegrar. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, o seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe houver concedido. Nomeiem juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes der entre as tribos, para que julguem o povo com justiça. Vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Não estabeleçam um poste da deusa Azerá, plantando qualquer árvore junto ao altar que vocês construírem para o Senhor, o seu Deus. Nem levantem coluna, porque isso o Senhor, o Deus de vocês, odeia. O castigo da idolatria, Deuteronômio capítulo 17. Não sacrifiquem ao Senhor, o seu Deus, um novilho ou uma novilha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois isso é abominação ao Senhor, o seu Deus. Se no meio de vocês, em alguma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, aparecer algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, o seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá, sirva outros deuses e os adore, e faça isso com o sol, a lua e todo o exército do céu, o que eu não ordenei. E se isso lhe for denunciado e vocês o ouvirem, então devem indagar bem, e se for verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, devem levar o homem ou a mulher que fez esse malefício aos portões da cidade e apedrejá-los, até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e a mão de todo o povo. E assim eliminarão o mal do meio de vocês. O julgamento de questões difíceis, versículo 8. Se aparecer alguma coisa difícil demais para ser julgada, um caso de homicídio, uma demanda, um caso de violência ou outras questões de litígio, então vocês devem se dirigir ao lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher. Vocês virão aos sacerdotes, levitas e ao juiz que houver naqueles dias, buscando uma solução, e eles anunciarão a sentença do juízo. E vocês farão segundo o mandado da palavra que anunciarem do lugar que o Senhor escolher, e terão cuidado de fazer tudo o que eles ensinarem. Façam segundo o mandado da lei que eles ensinarem e de acordo com o juízo que eles disserem. Da sentença que eles anunciarem, vocês não devem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A pessoa que se mostrar orgulhosa e não der ouvidos ao sacerdote, que está ali a serviço do Senhor, o seu Deus, nem ao juiz, essa será morta, e vocês eliminarão o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se encha de orgulho. A eleição e os deveres de um rei.
Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês para que dela tomem posse, e estiverem morando nela, e disserem: poremos sobre nós um rei, tal como as nações que estão ao redor. Vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor escolher. Um homem estranho, que não seja do meio de seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio de seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse: nunca mais vocês devem voltar para este caminho. Esse rei também deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de guardar as suas palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos, e não se desvie do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda. Assim, prolongará os dias no seu reino, e ele e os filhos dele no meio de Israel. Deuteronômio capítulo 18. A herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Israel, de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Não terão herança no meio de seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como ele mesmo lhes prometeu. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecerem sacrifício. Seja gado ou rebanho, devem dar ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Vocês devem dar-lhes as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e as primícias das tosquias das ovelhas. Porque o Senhor, o Deus de vocês, escolheu os levitas e os filhos deles do meio de todas as tribos de Israel para ministrarem em nome do Senhor todos os dias. Se um levita que estiver morando em qualquer uma das cidades de todo o Israel vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrar em nome do Senhor, o Deus de vocês, como fazem todos os outros levitas que ali ministram diante do Senhor, ele deverá receber porção igual à dos outros levitas para comer, além das vendas do seu patrimônio. Contra os adivinhos e os feiticeiros. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações ao Senhor, o Deus de vocês está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, o seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. A promessa do grande profeta, versículo 15. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio de seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir,
porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, o nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou o que falar em meu nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que, quando esse profeta falar em meu nome, em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele.